Santa Marcelina 2024, prova de inverno, questão número 57. Um garoto está de pé parado em uma sala, entre duas paredes verticais paralelas entre si e distantes 4 metros uma da outra. 4 metros uma da outra. De frente para um espelho plano pendurado em uma dessas paredes, e olhando para esse espelho, o garoto vê sua própria imagem e a imagem de um relógio pendurado na outra parede atrás de si. Sabendo que a distância entre a imagem do relógio e a imagem do garoto é 3, e a distância entre o garoto e o espelho é... Então vamos lá, vamos fazer a situaçãozinha que a gente tem, tá? Então, portanto, trata-se um exercício de espelho plano. Espelho plano. Então a gente sabe que objeto e imagem são equidistantes do plano do espelho, tá? Então nós temos um espelho. Um garoto está de pé parado em uma sala entre duas paredes verticais paralelas entre si, distante 4 metros. Então tem uma parede aqui, uma parede aqui. A gente sabe que a distância entre as paredes ela é 4 metros. De frente para o espelho plano pendurado em uma dessas paredes. Então vamos colocar o espelhinho aqui, ó. Vamos colocar o nosso glorioso espelhinho aqui, pendurado nessa parede. Está aqui o espelhinho plano. O garoto vê sua própria imagem. Sabendo, e aí o relógio, né, tá na outra parede, tá? Então tá aqui, tá o relógio. Muito bem. Sabendo que a distância entre a imagem do relógio e a imagem do garoto. Então nós temos o garotinho. Vou colocar o garoto aqui. Então vamos lá. A distância entre a imagem do relógio e a imagem do garoto, tá? Então tá. Então o garoto tá a uma certa distância aqui do plano do espelho. A imagem dele vai estar a mesma distância para trás do plano do espelho. Lembra que objeto e imagem tem o mesmo tamanho, né? A cabeça do garoto aqui, a imagem reversa, né? Então, esta medida é a mesma que esta, tá? E aí, a imagem do relógio, né? O relógio está a 4 metros, então a imagem do relógio vai estar aqui, ó, né? Também a 4 metros, só que atrás do plano do espelho. 4 metros. Muito bem. Então, sabendo que a distância entre a imagem do relógio e a imagem do garoto é 3 metros. Então, essa distância aqui é 3 metros. 3 metros, né? Aqui é a imagem do relógio. Deixa eu fazer de outra cor. Imagem do relógio. E aqui é a imagem do garoto. Imagem do garoto. Muito bem. Então, sabendo que a distância entre a imagem do relógio e a imagem do garoto é 3 metros, a distância entre o garoto e o espelho é? Então, a distância entre o garoto e o espelho eu vou chamar de x. Vou chamar de x. É esse x aqui. Só que, se a distância entre o garoto e o espelho é x, a distância entre a imagem do garoto e o espelho é x também. Porque objeto e imagem são equidistantes do plano do espelho, tá? E aí a gente tem que, olhando para esse lado aqui, ó, olha que legal. Eu tenho que a medida x mais 3 metros igual a 4, tá? Então temos que x mais 3 igual a 4. Então x é 4 menos 3, portanto x igual a 1 metro. E aí, 1 metro nos dá a alternativa B e matamos o exercício.